E aí, tudo certo? Olha, existe uma diferença gigante, né, entre fazer um código que simplesmente funciona e criar um código que é limpo, fácil de manter, um código realmente profissional. Isso é outra história, é quase uma arte. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando nos princípios que transformam um código funcional em um código excepcional. E essa citação aqui, ela é a base de tudo, sabe? Cada linha de código que a gente escreve tem um impacto que vai muito, mas muito além da máquina. Afeta o colega de equipe, a pessoa que vai dar manutenção daqui a um ano e, claro, o usuário final. No fundo, código é comunicação. E para ilustrar isso, tem uma analogia que é simplesmente perfeita. Pensa só, um engenheiro, super focado em fazer a chaleira ferver água do jeito mais eficiente do mundo, se esquece do detalhe mais crucial, a alça. O resultado? Um produto que tecnicamente funciona, mas na prática é inútil. Um código que é escrito sem pensar em quem vai usá-lo comete exatamente o mesmo erro. Beleza. Então, isso nos leva a uma pergunta fundamental. Para quem de verdade a gente está escrevendo código? E olha, a resposta não é tão óbvia quanto parece. Porque o ponto crucial é esse. Código é uma conversa. E tem um fato que muda tudo. Um código é lido muito mais vezes do que é escrito. Sendo assim, clareza e legibilidade não são luxos, não são perfumaria. São necessidades absolutas para que essa conversa entre pessoas, com uma máquina no meio, seja produtiva. No fim das contas, nosso código precisa servir a três públicos diferentes. Primeiro, o usuário final, que precisa que tudo funcione de forma correta e intuitiva. Depois, outros programadores, e isso inclui o nosso eu do futuro, que precisam entender o código para conseguir dar manutenção. E, claro, a máquina, que precisa executá-lo com eficiência. Um código limpo consegue equilibrar as necessidades desses três. E sabe por onde essa jornada toda começa? Pelo passo mais básico e fundamental de todos: dar um bom nome às coisas. Sério, nomes claros e intencionais para variáveis e funções são a primeira camada de documentação do código. São o alicerce de tudo. Ok, vamos subir um degrau. Agora vamos falar de uma das ferramentas mais poderosas que existem para gerenciar a complexidade do dia a dia, a tal da abstração. E a definição aqui é a chave. Uma boa abstração é como uma alavanca. Ela permite realizar uma tarefa muito complexa com um movimento simples, sem que a gente precise saber de todos os detalhes complicados que estão acontecendo por debaixo dos panos. Mas claro, não dá para sair criando abstrações de qualquer jeito, senão tudo vira um grande emaranhado. E para nos guiar, existe um princípio importante, a lei de Demeter. Ela nos ajuda a projetar sistemas com baixo acoplamento, onde as partes são mais independentes umas das outras. E essa analogia aqui ilustra a ideia de forma brilhante. O código ruim é como um lojista que, em vez de pedir o pagamento, enfia a mão no bolso do cliente, pega a carteira e tira o dinheiro. É super invasivo, quebra a separação de responsabilidades. O correto seria pedir ao cliente que pague, algo como cliente.pagar preço, e aí o cliente que se vira com os detalhes da sua própria carteira. Só que aqui está o pulo do gato. Encontrar o nível certo de abstração é um ato de equilíbrio. É uma corda bamba, porque tanto a falta quanto o excesso de abstração podem criar problemas enormes. De um lado, a gente tem a subabstração, quando expomos detalhes demais. O princípio dry, não se repita, nos alerta sobre isso. Do outro, a superabstração, quando criamos complexidade para cenários que talvez nunca aconteçam. Aí o princípio Yagni, você não vai precisar disso, nos lembra de manter a simplicidade. O bom código vive ali, no meio. E, para nos ajudar a encontrar esse equilíbrio, temos os famosos princípios SOLID. Eles são como as regras fundamentais da boa arquitetura de software, um conjunto de diretrizes que nos ajudam a criar abstrações melhores e mais robustas. Ok, agora que a gente já entende os princípios individuais, vamos ver como eles se juntam em estruturas maiores, mais organizadas. E aí entram os padrões de projeto, os famosos design patterns. Pense neles como plantas de construção que já foram testadas e aprovadas. Usar um padrão conhecido ajuda outras pessoas a entenderem rapidamente a arquitetura do código, porque é uma estrutura que elas já conhecem. Um exemplo de alto nível é o padrão MVVM, muito popular em aplicações de front-end. Este diagrama aqui mostra bem como ele separa as preocupações. A view é o que se vê na tela, o model são os dados e o view model é a cola que conecta os dois, garantindo que tudo fique organizado e fácil de manter.
Mas os padrões não são só para a arquitetura geral da aplicação. A gente pode dar um zoom. Dentro de cada arquivo, de cada componente, também usamos padrões para organizar o código. Um padrão clássico em JavaScript é o Revealing Module Pattern. Ele é bem inteligente, usa o poder do escopo para criar uma fronteira clara. Ele esconde toda a lógica interna, os detalhes da implementação e revela só as funções que devem ser públicas, criando uma interface limpa e segura. Bom, e para amarrar tudo isso, é crucial entender que código limpo não é só um conjunto de regras que a gente segue cegamente. É mais profundo do que isso. É uma mentalidade. Uma prática constante de empatia, de profissionalismo e de tratar a programação como um ofício. Uma arte que está sempre sendo aprimorada. E esse aprimoramento não acontece só com a gente. A própria linguagem evolui. Olha só este exemplo. Antes, para encontrar a interseção entre dois conjuntos de dados, era preciso este código todo convertendo para array, filtrando. Funciona, mas não é lá muito elegante, né? Agora, olha a diferença. Com a evolução do JavaScript, hoje existe um método .intersection nativo. O código fica mais limpo, mais legível e declara exatamente a sua intenção. A própria linguagem nos incentiva a escrever de uma forma mais clara. E essa citação resume tudo perfeitamente. Existe a lógica, a precisão, a ciência de fazer as coisas funcionarem, mas existe também a criatividade, a empatia e a arte de fazer as coisas de um jeito bonito e compreensível. E com isso, a gente termina com uma reflexão. Cada linha de código é um tijolo na construção do nosso futuro digital. A questão não é apenas se o código funciona, mas o que ele comunica. Qual é o legado que ele vai deixar para os próximos que o lerão? Vale a pena pensar nisso.